Um grande abraço a você, aluno e candidato que está se preparando ao Enem 2018. Você que tem acompanhado as nossas videoaulas, aquele abraço. Gente, dando sequência à nossa revisão de geometria espacial, nós vamos iniciar agora a revisão de dois sólidos importantíssimos e que praticamente em todas as edições, todos os anos, esses sólidos estão caindo no Enem. Esses sólidos são dois tipos de prismas. Vocês se lembram que nós fizemos a nossa revisão de prismas, tá? Tem dois prismas especiais, que são exatamente o paralelepípedo, o retângulo e o cubo. Olha, pessoal, são importantes, sempre estão caindo, como eu falei, nas edições do Exame Nacional, tá? Primeiramente, vamos recordar o que é o paralelepípedo retângulo. Tá aqui o desenho do paralelepípedo retângulo, ok? Pessoal, esse tipo de sólido geométrico, esse tipo de prisma, o Enem gosta muito de colocar em suas questões pelo seguinte: isso é o tipo de paralelepípedo, o tipo de figura que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Essa sala de aula, esse auditório onde eu estou gravando essa videoaula, ela tem exatamente, ou o auditório tem o formato de um paralelepípedo retângulo. Tenho certeza que o quarto onde você dorme, na tua casa, o teu quarto, ele tem o formato de paralelepípedo retângulo. O que compõe o paralelepípedo, que é o quarto onde você dorme, tá? São as quatro paredes, o teto e o piso. Olha que as quatro paredes do teu quarto são retangulares, o teto e o piso também são retangulares. Isso são características importantes para definir um paralelepípedo. Olha, outros exemplos de paralelepípedo é caixas de sapato, embalagens para armazenar produtos diversos em supermercados, caixas d'água, piscinas. Então é pela comodidade, pela simplicidade e pela utilidade que tem esse tipo de prisma, é isso mesmo que faz com que o Enem goste de colocar em suas questões, e praticamente em todas as edições ano a ano, tá? Gente, aqui eu tenho a figura do paralelepípedo, vamos recordar quem são os elementos, quem são as suas dimensões. Caindo uma questão no Enem, sobre não apenas paralelepípedo, mas qualquer sólido. Quando se fala em dimensões, você sabe que isso é sinônimo de medidas. Quem são as medidas ou as dimensões de um paralelepípedo? Essa linha maior aqui, que é o comprimento, nós vamos representá-la pela letra A. Opa, deu uma falhada aqui, letra A. Comprimento vai ser A. Essa linha menor é a largura, nós vamos representar por B. E essa linha aqui, ó, que une essas duas bases paralelas iguais, é a altura, e nós vamos representá-la pela letra C. Então vamos lá. As três medidas ou dimensões de qualquer paralelepípedo. Comprimento é A, ok? Largura é B e altura é C. São as três medidas ou as três dimensões. Olha, vamos fazer aqui uma pequena observação, tá? Nem sempre o comprimento ele é maior do que a largura, ok? Eu posso ter, presta bem atenção, ó, um paralelepípedo, eu vou colocá-lo aqui como vocês falam em pé, tá? Eu posso ter esse paralelepípedo aqui, ó, ele está na vertical, vamos dizer assim, tá? Em que o comprimento e a largura eles podem ser iguais. Eu vou fazer o seguinte, fazer um desenho com uma perspectiva melhor, uma perspectiva mais legal, como vocês falam, para você entender melhor, tá? Então, olha, presta atenção, ó, esse paralelepípedo aqui. Pode ser que essa medida aqui, ela seja exatamente igual a essa. Vamos chamar aqui, por exemplo, de x e aqui de x. Ou seja, eu tenho um paralelepípedo que essa base aqui, ela é quadrada, ok?
quer dizer, as medidas das arestas são todas iguais. O que seria diferente aqui seria a altura. Então, nem sempre o comprimento ele é maior do que a largura. Aí você fala, professor, e se a altura também fosse exatamente igual? Se a altura fosse igual, aí eu teria um paralelepípedo especial com as arestas sendo todas iguais, e esse paralelepípedo especial nós vamos revisar daqui a pouco, que seria exatamente o cubo, ok? Mas vamos voltar aqui. Crianças, nós vimos, acabamos de ver a figura, recordar a figura do paralelepípedo, as suas dimensões, as letrinhas que as representam. Nós vimos que paralelepípedo está presente em nossa vida cotidiana. Agora nós vamos ver o que o Enem geralmente pede de cálculo sobre paralelepípedo. O Enem sempre pede para calcular o volume de um paralelepípedo. E é simples demais de calcular o volume de um paralelepípedo. Vamos lá? Então, olha, volume, eu estou recordando paralelepípedo, ainda vamos chegar no cubo. Aí eu tenho aqui o volume. Vamos ver o cálculo do volume. Eu vou substituir esse pincel, ele não está muito legal, mas beleza, tá? Vamos ver aqui, ó. Calcular o volume, opa, deu uma melhorada, né? Volume, você já sabe que nós vimos em prisma, estamos representando com a letra V, V de volume. Volume de um paralelepípedo. Volume de um paralelepípedo é... Olha, se o paralelepípedo é um tipo de prisma, então para calcular o volume de um paralelepípedo, eu uso a fórmula de calcular o volume de um prisma. O que é o volume de um prisma? Área da base vezes altura. Quem é a base desse paralelepípedo? É esse retângulo com comprimento A e largura B. Quer dizer que é a área da base A vezes B vezes a altura. Quem é a altura de um paralelepípedo? C. Então, olha a formulazinha aqui de calcular o volume de qualquer paralelepípedo. Volume de um paralelepípedo é comprimento vezes largura vezes altura. Eu considero, gente, sempre falei isso aí nas minhas aulas presenciais, a fórmula de calcular o volume de um paralelepípedo como uma das fórmulas mais fáceis de serem memorizadas em toda a matemática, especificamente em toda a geometria. ABC, as 3 primeiras letrinhas do nosso alfabeto. ABC é comprimento vezes largura vezes altura. Olha, agora uma coisa que eu quero que vocês entendam legal, tá? Eu estou utilizando a fórmula de calcular o quê? Volume. Volume de quê? De paralelepípedo. Não tem assim, quando se trata de unidades, de medidas do paralelepípedo, o Enem não tem preferência. Mas olha só, essas medidas aqui, dependendo do tipo, do tamanho, do volume do paralelepípedo, elas podem vir em centímetro. Se as medidas vierem em centímetro, o volume será centímetro cúbico. Centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, mililitro. Nós vimos na nossa revisão daquelas aulas de medidas do sistema métrico decimal. Zacarias, e se essas medidas vierem em metros? Aí o volume vai ser metro cúbico, que é metro vezes metro vezes metro, dá metro cúbico, tá? Não esquecendo que o Enem ele pode dar um paralelepípedo com as medidas em metro e pedir o volume não em metro cúbico, e sim em litros. E na nossa revisão do sistema métrico, nós vimos que 1 metro cúbico é o mesmo que 1000 litros. Vocês devem estar lembrados disso aí, tá? Então tem que ter muito cuidado, ok? Então vamos lá, centímetro vai ser centímetro cúbico, que é a mesma coisa que 1 ml. Metro vai ser o volume em metros cúbicos, cada metro cúbico equivale a 1000 litros. Agora também é importante, olha, numa mesma questão ele pode dar o comprimento em metros, a largura em metros e a altura em centímetros. Então, para jogar esses números na fórmula, eu não posso jogar os números com unidades diferentes. Então, eu tenho que pegar
ou os valores em metros e transformar para centímetro e as três medidas ficarem em centímetro, ou pegar aquela medida em centímetro e transformar em metros. Para eu jogar os números na fórmula, esses números eles têm que estar na mesma unidade. É sempre importante estar verificando isso aí para vocês, ok? Então, olha só, acabamos de fazer a revisão de um paralelepípedo retângulo, agora nós vamos revisar o que é o cubo. Esse cara lindo, maravilhoso, vai dar para fazer até nesse espaço aqui, ó, ou nessa área aqui, melhor dizendo, né? Cubo. Gente, o que é um cubo? Cubo todo mundo conhece, né? Se a gente fizer referência a um cubo em miniatura, o bozó, que a galera gosta de jogar, bozó, aquele dado, né? Todo final de semana, aquele é um cubo em miniatura. Olha que o cubo ele tem 6 faces, até aquele cubo de 6 faces ele é numerado, né? Todas essas faces são quadrangulares, especificamente quadrados, são todas iguais entre si. O cubo também é conhecido como hexaedro ou hexaedro. Hexa porque são o quê? 6 faces, não é isso mesmo? Agora presta bem atenção, tá? Eu dei exemplo em miniatura de cubo, mas eu posso dar exemplo de cubos maiores. Aquele puff que a gente chega, o pessoal usa muito em escritórios, nas recepções, né? Aquele puff da gente sentar. A maioria dos puffs, eles têm um formato quadrangular ou formato cúbico, não é? Eu tenho exemplos de cubo maiores do que um puff, como exemplo, caixas d'água. Tem caixas d'água que elas têm o formato exatamente de um cubo. Então, só para efeito de recordar, vamos fazer aqui a figura de um cubo. Eu sou meio alto, galera, e essa parte do quadro é baixa, mas vai dar para a gente fazer aqui o desenho do cubo, tá? Então, o cubo são 6 faces, todas as 6 quadradas, são 6 quadrados, né? Exatamente iguais. Eu tenho aqui a figura de um cubo. Olha, você que está assistindo essas videoaulas, você pode ter a sensação da inversão, desse cubo estar invertido. Para diminuir essa sensação, eu vou interromper essas arestas aqui. Aí essas linhas tracejadas, essas arestas tracejadas, são as arestas não visíveis. Falei agora há pouco de um puff. Só olhando um puff, independentemente da posição, vai ter linhas que são internas. Se o puff geralmente ele não é transparente, são as arestas não visíveis. Essas arestas não visíveis do jeito que eu coloquei aqui, elas diminuem aquela sensação de inversão da figura, ok? Muito bem. Crianças, aqui geralmente no paralelepípedo as medidas são diferentes. Aí eu coloquei A, B e C. Como no cubo todas as medidas são iguais, vamos representar as medidas de um cubo, todas elas iguais, pela letra A. A de quê? De aresta. São 12 arestas exatamente iguais, tá? Vamos colocar aqui A de aresta. Pergunta que não quer calar. Professor Zacarias, quando se trabalha com questões de cubo no Enem, o que mais cai em termos de cálculo? A exemplo do paralelepípedo, já que o cubo é um tipo de paralelepípedo, com arestas ou medidas ou dimensões iguais, o que mais cai para cálculo de cubo é exatamente também o volume, tá? Estou trabalhando o cubo, agora nós vamos ver aqui como calcula o volume. Volume de quê? De um cubo. Vamos lá. Aí eu tenho aqui, ó, cálculo do volume do cubo. Gente, ó, já falamos 3 ou 4 vezes aqui que o cubo é um tipo de paralelepípedo. Se o volume do paralelepípedo é comprimento, largura vezes altura, então para calcular o volume do cubo também é comprimento vezes largura vezes altura, já que o cubo é um tipo de paralelepípedo. Então vai ficar, ó, volume do paralelepípedo, comprimento, quem é? A, vezes largura, quem é a largura? A, vezes altura, quem é a altura do cubo? Também é A. Então, ó, o volume do cubo, A vezes A vezes A, dá A ao cubo. Moral da história,
Para calcular o volume de qualquer cubo, eu pego a medida da aresta do cubo e elevo ao cubo. Você quer ver um exemplo bem facilzinho, tá? Prático de calcular o volume de um cubo. Suponha, agora há pouco nós falamos, que eu posso utilizar um cubo grandão, como por exemplo uma caixa d'água. Suponha que isso aqui seja uma caixa d'água, tenha o formato cúbico, ok? Isso aqui é uma caixa d'água. Se é uma caixa d'água, vou colocar aqui as colunas que sustentam a caixa d'água, certo? Isso é só um exemplo simples para a gente não esquecer a forma. Suponha que nessa caixa d'água em formato cúbico, cada medida, todas as medidas são iguais, e elas sejam iguais exatamente cada uma a 2 metros, tá? Suponha também que eu queira calcular o volume dessa caixa d'água. Ora, se as medidas estão em metros, então o volume vai ser 2, né? Elevado ao cubo. Porque olha bem, olha a fórmula. Aresta ao cubo. Quem é cada aresta? Cada aresta aqui vale o quê? 2. 2 ao cubo. Olha, o candidato nosso já sabe que 2 ao cubo é 8. 8 o quê? Metros cúbicos. Por que metros cúbicos? Porque as medidas das arestas da caixa estão em metros. Então o volume é metro cúbico. Aí você me pergunta, professor Zacarias, e se nessa questão aí que você está sugerindo como exemplo, se o volume não fosse pedido em metros cúbicos e sim em litros? Aí para saber quantos litros caberiam de água dentro dessa caixa, né? Então seria volume igual a 8 vezes o quê? 1000. Por que vezes 1000? Porque nós já fizemos na nossa revisão de unidades de medida, sistema métrico decimal, nós vimos que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Se a caixa tem 8 metros cúbicos, é 8 vezes 1000, eu teria uma caixa com uma capacidade ou um volume de 8.000 litros. 8 vezes 1000, 8.000. Um exemplozinho facilzinho, apenas para ilustrar e a gente não esquecer essa fórmula de calcular o volume de quê? De um cubo. Olha, crianças, nós vamos fazer o seguinte agora, tá? Já que estamos revisando ao mesmo tempo paralelepípedo, retângulo e cubo, eu vou primeiramente fazer um exercício que caiu no Enem em edições passadas sobre o paralelepípedo. Vai ser uma questão teórica, nós vamos analisar alternativa por alternativa e depois eu vou resolver uma questão que envolve ao mesmo tempo. E caiu, parece-me que no Enem 2011. Aparece o cálculo ao mesmo tempo na questão envolvendo paralelepípedo, retângulo e cubo, envolvendo esses dois carinhas que nós estamos fazendo a revisão, não é? Licença tomar um golinho d'água, você sabe que essas gravações com esse calor de Cuiabá não é fácil, né? Então vamos em frente. Olha, vou apagar aqui, tá? Eu vou até aproveitar essa figura aqui para utilizá-la para a questão que nós vamos resolver agora, tá? Então, ó, não esqueça, o Enem está se aproximando, tá? Semana a semana o Enem está cada vez mais próximo. Não esqueça, olha, pegue essas videoaulas de todas as disciplinas, faça anotações, volte, repita essas videoaulas, refaça os cálculos que nós estamos fazendo, pega a apostila das tuas aulas presenciais e faz aquela revisão. Isso numa hora tranquila, onde você não tenha barulho para te incomodar, ok? Num ambiente bem arejado, para que você tenha todo o conforto e crie um ambiente propício para você fazer uma revisão e chegar beleza no Enem, ok? Olha, essa questão aqui, ela caiu, como eu falei, no Enem. Você vai chegar na internet e você vai localizar. Eu não sei exatamente o ano, tá? Mas caiu essa questão assim, que diz o seguinte, ó. Uma metalúrgica, ela trabalha com blocos, o nome da metalúrgica é metal nobre. Acho que é alguma coisa assim. Tem a figura, aparece um bloco. Esse bloco aqui, a questão diz que ele tem, como você está vendo, primeiramente, formato
retangular, formato de paralelepípedo retângulo. Ele é feito, olha que informação importante, tá? Ele é feito, esse bloco aqui, de ferro maciço, é todo de ferro, tá? Comprimento dele, 2,5 metros, 2,5 metros, tá? Aí vem, largura desse bloco retangular de ferro, é uma largura de meio metro. Se eu esqueci algum número aqui, coisa, não tem problema, porque esses números não vão entrar. Isso aqui é uma questão teórica, a gente já fala sobre isso, tá? E a altura dessa peça é de 1,5 metro. A peça se chama metal nobre, isso aqui é só para encher linguiça, tem esse formato, tem essas medidas, tá? Aí vem a pergunta sobre essa questão. A pergunta é a seguinte, olha, o produto dessas três medidas, meio metro, 2,5 metros e 1,5 metro, o produto na matemática é sinônimo de multiplicação. O aluno tem que ir com essa terminologia na cabeça, porque o Enem gosta de colocar isso aí não é para confundir, é para testar o teu conhecimento. Então ele pergunta, multiplicando o produto dessas três medidas, o que é que dá? Aí vamos ver aqui na letra A. Letra A, ele pergunta, multiplicando as três medidas, eu tenho a massa. Letra B, multiplicando as três medidas, eu tenho o comprimento. Letra C, multiplicando as três medidas de um bloco em forma de paralelepípedo, eu vou ter o volume. Letra D, eu vou ter a superfície, tá? E a letra E, ele pergunta se eu vou ter a capacidade. Você já deve estar aí questionando alguma coisa dessas alternativas, pelo que eu estou observando, né? Crianças, olha só, vamos lá? Eu tenho aqui, ó, um bloco feito de metal maciço, ele tem essas medidas aqui, aí pergunta, multiplicando essas três medidas, eu vou ter o quê? Massa, comprimento, volume, superfície ou capacidade. Primeiro comentário que eu vou fazer aqui sobre essa questão. Vez ou outra tem aparecido no Enem, questão em que as medidas que aparecem na figura, seja o tipo de figura que for, essas medidas estão simplesmente ali como ilustrativas. Elas não entram no cálculo, até porque isso aqui é uma questão teórica, você está vendo, tá? Então esquece as medidas, ele apenas perguntou, se multiplicando o que é que eu tenho? Então vamos lá. Vamos analisar alternativa por alternativa. Não é massa, porque massa entra a questão também de densidade, não tem nada a ver no exercício, ok? Letra B, comprimento. Não é o comprimento. Comprimento é um só aqui, que é 2,5. Então, se eu multiplicar as três medidas, não dá o comprimento. Letra C, volume, está aqui a alternativa verdadeira. Nós acabamos de ver, gente, na nossa revisão, que quando eu tenho um paralelepípedo retângulo, que é o caso dessa peça, quando eu multiplico as três medidas, A vezes B vezes C, essa multiplicação dá igual a quê? Ao volume. Olha, crianças, eu tenho aqui uma das questões mais fáceis que já caíram até hoje na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Então, multiplicando as três medidas, eu tenho o volume. Agora, tem que ter muito cuidado pelo seguinte, você pode falar, poxa, professor Zacarias, mas e essa letra C, capacidade? Você pode falar, você mesmo falou na revisão de sistema métrico decimal, que volume e capacidade são sinônimos. Se volume e capacidade são sinônimos, então se eu marcasse a letra E, ela também estaria correta, professor? Ou essa questão teria que ser anulada por haver duplicidade de alternativas verdadeiras? Não, gente, tem que ver o seguinte. Agora há pouco eu falei que uma informação foi muito importante nessa questão. Essa peça aqui com essas medidas, ela foi feita de ferro maciço.
Se ela foi feita de ferro maciço, multiplicando essas três medidas, entra volume, não capacidade. Aí você fala, continua sem entender. É o seguinte, ó, volume é para sólidos, capacidade geralmente é para líquidos e gases. Volume é sólido, capacidade líquidos e gases. Ora, se volume é sólido e essa peça foi feita de metal maciço, quer dizer que essa peça é um material sólido. Sendo sólido, tem o volume, a alternativa verdadeira, letra C de casa. Agora, crianças, olha, eu vou aproveitar essa questão aqui e fazer um comentário sobre aquelas técnicas de resolução de questões de múltipla escolha para você ganhar tempo. Uma das técnicas que nós falamos é a técnica da semelhança. Nós podemos aplicá-la aqui nessa questão. Você colocando os olhos, você viu que tem duas alternativas, que são semelhantes, volume e capacidade. Quando você colocar os olhos numa questão do Enem, que tiver duas alternativas parecidas, eu repito, não é sempre, mas estatisticamente tem sido provado que, na maioria das vezes, a verdadeira está entre essas duas que são parecidas e a pessoa que fez essa questão, ela fez isso aí com a intenção de confundir você. Quer dizer que pela técnica da semelhança, eu observando que tem duas que são parecidas, imediatamente eu iria anular a letra A letra B e a letra D. Superfície também não tem nada a ver aqui, não é? Tá? Ora, se eu anulei 3 e restam apenas 2, se eu fosse fazer o chamado chute burro, de qualquer maneira, aleatoriamente, eu teria que acertar uma entre 5. Minha probabilidade seria de 1 para 5, que dá 20% apenas de chance de acerto. Como eu eliminei 3, eu tenho que acertar uma em meio a 2. É uma situação de cara ou coroa. A minha chance de acerto passou de 20% para 50%. Eu aumentei 30 pontos percentuais a meu favor, caso eu for utilizar o chute, e esse chute tem que ser um chute inteligente. Repetindo, nunca é demais, é melhor pecar por excesso do que por falta. O chute é o último recurso. Agora, crianças, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos resolver uma questão, ela caiu no Enem de 2010 ou 2011. Aí vocês vão entrar na internet com os dados que eu vou colocar aqui e vocês vão observar. Primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre essa questão, que já caiu no Enem, tá? Ela envolve duas figuras diferentes, figuras espaciais, de geometria espacial, sólidos geométricos. Envolve dois prismas especiais, que acabamos de fazer a revisão. Envolve o paralelepípedo e o cubo. Eu não vou escrever o enunciado, eu apenas vou comentar o enunciado, fazer uma referência. É uma questão que eu coloco no bloco de questões médias, de nível médio de dificuldade, ok? Então vamos ao enunciado. O enunciado diz o seguinte, ó. Outra coisa, ó, é uma questão teórica. Muitas questões de geometria, seja plana ou espacial no Enem, vem a figura, como foi o exemplo dessa da peça de metal que nós apagamos aqui, que nós resolvemos, não é? Tem questão no Enem que vem apenas o texto sem ilustração nenhuma, é o caso dessa agora. Então tem que ficar muito atento com isso aí. O problema diz o seguinte, ó, uma fábrica de chocolate produz barrinhas de chocolate ou barras de chocolate em dois formatos, formato de paralelepípedo retângulo e formato de cubo. Então, barras de chocolate em forma de paralelepípedo e de cubo. Uma informação importantíssima no enunciado dessa questão que caiu no Enem, que nós estamos resolvendo, é que as duas barras de chocolate, apesar de terem formas diferentes, elas têm volumes iguais. Então, a fábrica de chocolate produz barras no formato de paralelepípedo e no formato de cubo, mas com volumes iguais. O volume de chocolate que vai em uma barra é o mesmo volume que vai na outra barra. Olha, crianças, nessa questão aqui, o Enem disse que as medidas ou as dimensões da barra de chocolate que tem o formato de paralelepípedo, as medidas são
18 centímetros de comprimento. Eu ia falando 18 metros. Você já pensou uma barra de chocolate com 18 metros de comprimento? Então, ó, barrinha de chocolate, 18 centímetros de comprimento, 3 centímetros de largura e 4 centímetros de altura. Olha, eu vou repetir. Como a figura ela não tem desenho, não tem figura, não tem ilustração, você já sabe que é um paralelepípedozinho retângulo, você vai anotando, ó. Comprimento 18 centímetros. Quem é a letra que representa o comprimento de um paralelepípedo? Letra A. Então, para essa questão, eu tenho que A, que é o comprimento, é 18 o quê? Centímetros. Eu falei para você que a largura da barrinha de chocolate, a largura é representada pela letra B, já que a barra é retangular, em formato de paralelepípedo. A largura é 3 centímetros e a altura, quem é que representa a altura no paralelepípedo? C. Ela é de 4 centímetros. Ó, comprimento 18 centímetros, largura 3 centímetros, altura 4 centímetros, tá? São os dados da barra que tem o formato de paralelepípedo. Aí você pergunta, Zacarias, e quais as medidas do cubinho que vai representar a barra de chocolate, a segunda barra, não é? Olha, ele não deu as medidas das arestas iguais da barrinha de chocolate em forma de cubo. Pelo contrário, ele quer saber qual o valor da aresta ou da medida da barrinha de chocolate em formato cúbico. Quer dizer que nesse exercício eu vou calcular o valor de quê? De A. Quem é A? A aresta, a medida da barra de chocolate em formato cúbico, ok? Toda questão, evidentemente, o Enem tem o formato de questões objetivas, múltipla escolha. Aí eu venho às alternativas. A, B, C, D, E. Alternativa A, ele colocou 5 centímetros. Alternativa B, 5 centímetros. Alternativa C, 12 centímetros. D, 24 centímetros. E letra E, 25 centímetros. Se der tempo, nós vamos fazer uma análise no caso de tentar resolver esse problema aqui pela lógica, ok? Mas vamos fazer o cálculo. Crianças, eu vou calcular qual é a aresta, o valor da medida, das medidas iguais da barrinha que tem o formato de cubo, não é? Tudo que eu vou calcular na física, na química e na matemática que tem uma variável, tem um valor desconhecido, poderia ser x, y, z. Vou calcular A, que é o caso de um cubo, as arestas são A. Toda variável que eu vou calcular, eu tenho que montar uma equação. Aí você me pergunta, Zacarias, como que eu vou montar essa equação? Eu vou montar essa equação com uma informação importantíssima que o enunciado deu. Que informação é essa? É que nas duas barras de chocolate, os volumes são exatamente iguais. Ou seja, ó, o volume do paralelepípedo, nesse caso, é igual ao volume de quê? Do cubo. Volume da barrinha de chocolate retangular é igual ao volume da barra de chocolate quadrática. Volume do paralelepípedo. A barra de paralelepípedo tem essas três medidas. Como é que eu calculo o volume do paralelepípedo? Comprimento, que é 18, vezes largura, que é 3, vezes altura, que é o quê? 4. Isso é igual ao volume do cubo. Qual é a fórmula de calcular o volume de um cubo que nós acabamos de revisar? Volume de um cubo é aresta ao cubo, ok? Então vamos lá, ó. 3 vezes 4 aqui, ó. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 18. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. 12 vezes 18 ou 18 vezes 12, não é? 2 vezes 18, 36. 1 vezes 18 é 18. 6, 8 e 3, 11, vai 1, 2. 216. Não esqueça que no Enem não pode levar a calculadora, não pode fazer uso de calculadora, por enquanto. Espero que em edições posteriores possa, tá? Então eu tenho, ó, só invertendo aqui, ó, aresta ao cubo igual a, quanto que deu essa multiplicação? 216. 216 igual a aresta ao cubo é o mesmo que aresta ao cubo igual a 216. Crianças,
Eu não quero a aresta ao cubo, eu quero o valor da aresta. Então, ó, eu vou usar aqui a operação inversa da potência ou da potenciação. Se a aresta ao cubo é igual a 216, a aresta é igual a raiz cúbica de 216. A aresta é igual, professor Zacarias, eu tenho dificuldade de calcular raiz quadrada e raiz cúbica, então, como que nós vamos calcular? Olha, para calcular raiz cúbica, você usa o processo de decomposição, de fatoração, é melhor. Como que é o processo de fatoração? Você vai pegar esse 216, você vai fatorar, vai decompor, ó, 216. 216, você pode dividir por 3 isso aqui. Por que por 3? Olha, para saber se o número é divisível, você poderia começar essa divisão por 2. Porque 216 é par e pelo princípio, pela técnica de divisibilidade, todo número par é por 2. Mas eu vou começar por 3 por causa de uma dica. Não é dica, é propriedade. Você soma os algarismos de 216. 2 mais 1, 3. 3 mais 6, 9. Somando aqui deu 9. 9 não é divisível por 3? É. Então 216 também é. Vou dividir por 3. Ó, aqui vai dar 72. Se você pegar aqui, ó, outra dica, ó, 21 por 3 dá 7, 6 por 3 dá 2. 72 também é por 3. Por quê? Ó, 7 mais 2, 9. Aquela técnica anterior. 72 por 3 dá 24. Ok? 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 24 ainda é por 3, todo mundo sabe. 24 por 3 dá o quê? Dá 8. Opa, 8 já não é por 3, é por 2, que é par. 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Olha, eu fiz a técnica da decomposição e eu vi que raiz cúbica 216, 3 aparece depois da decomposição quantas vezes? 3. Então é o mesmo que 3 ao cubo, vezes, que aqui multiplica isso aqui para dar isso, né? 2 aparece quantas vezes? 3 vezes, significa 2 ao cubo. 216 é o mesmo que 3 ao cubo vezes 2 ao cubo. Então eu tenho que aresta, esse A ficou feio, a beça. Aresta é igual a, olha crianças, corta o 3 aqui e o 3 aqui. Corta o 3 aqui com esse aqui, tá? Quer dizer que cortando o índice aqui que foi 3, com os expoentes 3, a raiz desaparece. O que é que sobrou entre mortos e feridos? 3 vezes 2. 3 vezes 2 é igual a quê? 6 centímetros. Quer dizer que essa barra de chocolate no formato quadrado, no formato cúbico de um cubo, ela deve ter 6 centímetros de aresta. A alternativa B foi a resposta verdadeira, 6 centímetros, tá? Então você acabou de ver aí uma questão do Enem, ela envolveu ao mesmo tempo duas figuras tridimensionais, sólidos geométricos, tá? Porque veja bem, ó, se eu fosse utilizar uma certa lógica aqui, para utilizar uma certa lógica, o aluno, como se trata de barra de chocolate e é o formato cúbico, o aluno ele teria uma tendência de querer marcar 12. Até porque, ó, na barra retangular, ela tem uma aresta que mede 18, certo? Então tem que ter muito cuidado. O aluno querer marcar 12 seria uma tendência normal. Como é cubo, o aluno queria, por exemplo, pela lógica, não usar uma dessas alternativas aqui. Mas olha que a alternativa verdadeira, ela está exatamente na letra B. O cálculo mostrou que é 6 centímetros. O que eu quero dizer com esse comentário que eu acabei de fazer aqui é que nem todas as questões do Enem a gente pode aplicar técnica da semelhança, técnica da eliminação do que é o absurdo, técnica do politicamente correto, que nós ainda vamos falar que técnica é essa do politicamente correto, tá? Então tem que ter muito cuidado quando vai aplicar essas técnicas aí. E outra coisa, olha, se o aluno fosse aplicar aqui, por exemplo, a técnica da semelhança, igual a um exercício que nós fizemos agora há pouco, tem duas situações, que é a técnica da semelhança. Quem são aquelas duas alternativas que se parecem uma com a outra? Tenho duas situações aqui.
Por exemplo, a A e a B são números que se parecem. Como se parecem, professor? Estão muito próximos, são números vizinhos, consecutivos. Mas eu tenho também aqui a D e a E, 24 e 25. Olha que a técnica da semelhança, ela quase não pode ser aplicada aqui, ou não deve ser aplicada. A técnica da lógica, ou se eu fosse eliminar aqui absurdo, isso aqui fica difícil porque são figuras tridimensionais. Ok? Então o aluno tem que ficar atento, ele tem que saber a hora que deve e pode aplicar a técnica. Mas a melhor técnica que você tem para ir bem preparado para o Enem ou para qualquer concurso público, a melhor técnica é você estudar. É você, no caso de exatas, matemática, física e química, fazer cálculo, ler a teoria, você sair realmente pronto para chegar bem no exame nacional, não é? Rodrigo já vai falar ali quanto tempo está faltando para a nossa aula. Já encerramos. Crianças, espero que vocês tenham aproveitado ao máximo essa revisão que nós acabamos de fazer de paralelepípedo e cubo, e nós vamos dar sequência nas próximas aulas com a nossa revisão de geometria espacial. Um grande abraço a você que acompanha nossas videoaulas e fique com Deus. Tchau, tchau.